Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui neste momento, iniciando o nosso encontro do Evangelho Diário. Estes breves minutos que todos nós nos reunimos aqui com o coração em Jesus, com o pensamento elevado até a Deus nosso Pai, e com as portas da nossa alma abertas para os doces ensinos de Jesus e também do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por esse amor de Jesus que nos reúne neste momento, por esses instantes que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Esses minutos, meus irmãos, que nós nos reunimos aqui, eles são breves, mas são muito proveitosos para o nosso espírito, pois Humberto de Campos, no livro Luz Acima, que nós estamos acompanhando, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muito ensinamento, muitas palavras de esperança e consolação para todos nós. Hoje, meus amados irmãos, vamos iniciar o nosso Evangelho diário pedindo humildemente para Jesus também estar presente aqui conosco. Hoje, vamos pedir ao Cristo, com o coração elevado até o mais alto, que Ele possa abençoar a todos os lares da terra, aqueles lares que enfrentam discórdia, que Jesus possa pacificar esses lares, para aquelas famílias que enfrentam um momento difícil de enfermidade, de dificuldade, de infortúnios, que Jesus desça as bênçãos e a paz para esses familiares, para todos aqueles irmãos que se encontram no momento de muita aflição na vida, que Jesus derrame o bálsamo que acalma profundamente a alma. E desta forma a gente pede, Jesus, que se for da tua vontade, Mestre, que o Senhor desça o teu manto de amor em cada lar da terra, hoje e sempre. E são com essas palavras que eu convido a todos para a gente iniciar, meus irmãos, o capítulo 20 do livro Luz Acima. Meus amados irmãos, vejamos que nós já estamos aí há 20 dias, há 20 capítulos juntos, mergulhando nas histórias de Humberto de Campos. Partilhem aqui conosco também, meus irmãos, sobre essas histórias, sobre as palavras de tanto ensinamento que Humberto de Campos, tão delicadamente, acrescenta para a gente em cada linha de cada história, de cada capítulo. Como esta obra ela é grandiosa para o nosso coração. Eu digo que são histórias pequenas, mas que todos nós, de uma forma ou de outra, nos identificamos com essa história e algo a gente carrega dessas histórias para a nossa vida, para a nossa caminhada. E bom, meus irmãos, hoje, este capítulo 20, ele se chama Em Resposta. E neste capítulo em específico, Humberto de Campos, ele fala para a gente um pouquinho sobre a visão que muitas vezes nós temos das comunicações espirituais. E eu acho muito importante partilhar o que Humberto de Campos coloca aqui, porque ele irá nos convidar a ter um olhar diferente. Humberto de Campos, meus irmãos, ele inicia esse capítulo 20 pontuando para todos nós como que a comunicação do mundo espiritual para aqui com a matéria sofre críticas, é desdenhada, não tem credibilidade muitas vezes. Inclusive, Humberto de Campos, que
dita isso para Chico Xavier escrever. Está escrito aqui no capítulo 20. Humberto Campos coloca que muitas vezes a gente aqui encarnado na matéria enxerga, olha só, as páginas psicografadas como alucinações da mente mediúnica. Olha o que somos capazes de pensar. E eu acredito, meus irmãos, que Humberto Campos ele traz um pouco disso, essa visão distorcida, essa visão mesquinha, essa visão errada sobre a comunicação do mundo espiritual para com a matéria. Eu acredito que ele traz isso devido ao tamanho das críticas que Chico Xavier recebia. Porque Chico, ele é o exemplo para nós, sobretudo, de alma no caminho do bem, de um cristão, de um espírita. Chico é exemplo para a gente. Mas a mediunidade que marcou muito a passagem de Chico Xavier aqui na Terra foi a psicografia. E Chico Xavier, nós sabemos, através de muitas obras, de relatos, que ele sofreu muitas críticas da mediunidade dele. Muitos irmãos desacreditavam nas cartas que ele trazia, criticavam os livros que ele psicografava, chegavam ao cúmulo de dizer coisas absurdas sobre a mediunidade de Chico Xavier. Exatamente. E isso é importante a gente colocar. Não apenas irmãos de outra fé, irmãos que não eram espíritas. Mas dentro do próprio meio espírita, Chico Xavier sofreu muitas críticas de sua mediunidade. E isso é verdade, meus irmãos. Isso é verdade. Então, Humberto Campos, ele chega nesse capítulo e coloca assim: muitos irmãos têm o cúmulo de pensar que a comunicação das psicografias são alucinações mediúnicas. Porque não acreditam. E aí, Humberto Campos amplia o nosso olhar e diz: olha como que as obras psicografadas, as cartas, as mensagens, que são as comunicações dos espíritos através do aparelho mediúnico, como que tem ensinamento para a gente? Como que tem esclarecimento? Como que o nosso olhar se expande diante dessas informações, desses esclarecimentos? E aqui eu vou trazer uma reflexão para a gente já ir pensando. A doutrina espírita, meus irmãos, a doutrina espírita, quando a gente tem lá Allan Kardec em teu início, nós temos ali um marco muito importante, porque através do aparelho mediúnico, né, da mediunidade, Allan Kardec tem a possibilidade de ampliar o olhar sobre todo um mundo que existe além daqui da matéria. Não só o mundo, sobre as leis, sobre dúvidas que se tinha. Então, através desse intercâmbio de comunicação do mundo espiritual para com o mundo material, nós temos a possibilidade, com a doutrina espírita, de expandir o nosso olhar e tirar várias dúvidas e ter esclarecimentos, consolação para o nosso coração e esperança. Aí nós temos bem firmado que a vida é eterna. Que a vida é eterna. Só que Humberto Campos coloca pra gente que nem todos os irmãos enxergam dessa forma. Porque é como, meus irmãos, que os espíritos, quando estão lá no estado da erraticidade, na pátria espiritual, eles têm uma visão muito mais ampliada do que a nossa aqui na matéria. E tendo essa visão ampliada, ao se comunicarem esses espíritos mais evoluídos, você tá aqui Emmanuel, Joana de Ângeles, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues e tantos outros espíritos que são mais evoluídos, ao se comunicarem, nos trazem ensinamentos, esclarecimentos, nos trazem, como se diz, pontos importantes para a gente entender da vida, para ver se a gente desvia menos enquanto está aqui encarnado, tropeça menos, erra menos. Eu coloco menos porque errar a gente vai errar
mesmo, somos imperfeitos. Mas quem sabe, como se diz a espiritualidade, pensa, tendo esses esclarecimentos, tantas obras aí psicografadas, tantos ensinamentos, tantas histórias para ensinar que vêm do mundo espiritual, quem sabe assim a gente desperta o olhar para as coisas. Aure mais responsabilidade diante da vida, das escolhas. Então, Humberto Campos, por outras palavras, neste capítulo 20, nos convida a pensar que o intercâmbio, a comunicação dos espíritos para com aqui o nosso mundo material através da mediunidade não é por capricho, não é por vaidade dos espíritos, não é por nada disso. Tem um objetivo muito maior, que é o objetivo de nos ensinar e nos esclarecer para a nossa caminhada terrena. Porque sozinho a gente não caminha. E a gente precisa de força para caminhar. E aí eu acrescento algo. Quantas histórias de obras psicografadas são histórias que tocam o nosso coração e nos inspiram a mudar a conduta da vida? O Livro dos Espíritos, vamos trazer essa outra grande obra, perguntas e respostas que nos trazem tanto esclarecimento que a gente muda o nosso olhar de muitas coisas que a gente fazia antes na vida, a gente começa a pensar que as coisas não são bem por aí, que a gente está se prejudicando na caminhada. Então, meus irmãos, pensemos o quanto a gente já foi esclarecido com esse intercâmbio de comunicação a todo momento, através da mediunidade. Então, eu deixo claro aqui pra gente, esse intercâmbio, como Humberto Campos coloca, dos espíritos partilharem mensagens, cartas, de partilharem livros, esclarecimentos para nós, não é por capricho da espiritualidade, por vaidade, tem nada disso. É para nos ensinar, é para nos ajudar. E são mensagens que vêm de irmãos espirituais que estão com uma visão bem mais ampliada que a nossa, para nos ajudar a caminhar. Olha a caridade que eles têm também para com a gente. E aí Humberto Campos, nessa obra, ele conta uma historinha, na verdade é uma fábula, meus irmãos. E é uma fábula que eu vou trazer ela aqui pra gente, porque ela tem muito para nos ensinar até sobre essa questão do olhar que a gente tem sobre a mediunidade. Então, nessa fábula, Humberto Campos conta que certa feita havia uma borboleta, brilhante essa borboleta, e ela estava interessada em preparar a lagarta para o futuro. Então a borboleta que já estava lá preparada, voando, linda, ela olhou para aquela lagarta que ainda estava rastejando e veio aquele desejo nela de ajudar a lagarta a também caminhar. Então a borboleta vai um dia até o local onde estão várias lagartas. E ali, meus irmãos, ela diz: Olha, minhas queridas, eu já fui como vocês. E aí ela coloca assim: eu também sou membro da mesma família, eu guardo a mesma fisiologia que vocês, viemos do mesmo lugar. Posso parecer diferente aqui como borboleta, mas eu já fui como vocês. E em breve vocês serão tal como eu sou. E por minha vez, não me distanciarei excessivamente daqui, porque eu também quero cuidar dos vossos interesses. Então a borboleta voou até o meio das lagartas, toda boazinha, com boa vontade para ajudar, e disse assim: Eu já fui como vocês, rastejava por aí, mas agora eu estou aqui voando livremente e eu vim para ajudar vocês. Porque imagina uma lagarta olha para uma borboleta e se inspira, não é mesmo? Nossa, também quero ter essa liberdade, essa paz de poder voar e não mais rastejar. Só que o que aconteceu? Ao invés de ter essa inspiração, as lagartas, coloca aqui, as larvas, olharam para a borboleta e se assustaram e recusaram ouvir os ensinamentos e as mensagens da borboleta. Não quiseram ouvir.
Então, o que a borboleta fez? Ela não desanimou. Em breve ela deitou novos ovos, e dos ovos nasceram novas lagartas. E essas lagartas dormiram em casulos, e dos casulos surgiram as borboletas. Meus amados irmãos em Jesus, é uma fábula que Humberto de Campos conta, claro que eu sempre deixo claro aqui. Eu conto também através das minhas palavras a história, meus irmãos, trazendo um pouquinho também da minha interpretação aqui do que é contado. Mas olha que interessante. A borboleta querendo ajudar, dizendo: já fui como vocês, eu rastejava e eu vim trazer uma mensagem para vocês. E aí o que acontece? As larvas não aceitam. É colocado aqui. As larvas não aceitam, recusam a mensagem da borboleta. E aí o que a borboleta faz? Voa e prepara então ela mesma. Coloca os ovos, prepara o casulo e a partir daí nós temos novas borboletas. É uma fábula para todos nós pensarmos que acredito que o Humberto Campos coloca isso aqui para a gente conseguir comparar a nossa visão das comunicações espirituais. Os bons espíritos, jamais evoluídos, que nos trazem mensagens através da comunicação mediúnica, são espíritos que se assemelham à borboleta da história. Já estão mais adiantados. E olham para nós, trazem ensinamentos como se estivessem dizendo: já estivemos aí na posição de vocês. E hoje trazemos essas mensagens para ajudar vocês a caminhar, a evoluir. Só que muitas vezes nós viramos as costas para essas mensagens. Muitas vezes. Então, meus amados irmãos, hoje eu convido a todos, aliás, até inspirado na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 26, do item 7 ao item 10, que é dedicado a falar sobre a mediunidade. Hoje eu marco aqui, meus irmãos, a importância da gente ter o respeito pelas comunicações mediúnicas, por a gente não deixar de estudar essas grandes obras que tem muito para nos ensinar e também, meus irmãos, reconhecer todas as mensagens de carinho que esses bons espíritos enviam em tantas obras espíritas que nós temos e muitas vezes a gente não aproveita esses grandes ensinamentos. E a gente encontra, eu digo, que ensinamento para toda etapa da nossa vida. Todas as etapas. Busquemos que a gente encontrará. Também tem uma passagem dessa no Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. E aí também eu vou trazer uma outra reflexão para todos nós que, embasada aqui no que Humberto de Campos coloca, uma coisa. Não apenas os espíritos evoluídos trazem ensinamentos para nós através dessas mensagens belíssimas. Mas eu gostaria de colocar aqui para a gente a importância da reunião mediúnica para nós. Porque na reunião mediúnica, por mais que se comuniquem ali espíritos que estão perdidos, espíritos que estão às vezes apavorados, espíritos que estão também arrependidos, espíritos que ainda estão fazendo mal, por mais que a gente tenha uma categoria vasta de espíritos, e eu digo assim, ainda muito perdidos, ainda muito no caminho do mal, que se comuniquem nas reuniões mediúnicas, também são comunicações de muito ensinamento para nós. Porque reparemos que justamente durante a reunião mediúnica, as mensagens que os espíritos vão passando ali, através do relato deles, têm ensinamento para a nossa vida. Para a nossa vida. Então, às vezes, a gente acolhe relatos de irmãos que fizeram muito mal na Terra e fizeram isso, fizeram escolha daquilo, e agora que adentraram no mundo espiritual, eles relatam isso nas reuniões mediúnicas. Agora que adentraram no mundo espiritual, percebem como que conduziram a vida. E isso é ensinamento para a gente. Através das experiências desses irmãos que comunicam, através do médium de psicofonia, de uma psicografia também, é ensinamento para a gente. Então,
Vamos dar valor às reuniões mediúnicas, vamos dar valor à nossa casa espírita, vamos dar valor às obras espíritas, porque, meus irmãos, os espíritos trabalham muito para nos ajudar, muito para nos esclarecer e muito para nos ensinar, e trazem mensagens sempre consoladoras, sempre tem algo para a gente extrair de ensinamento. Vamos aproveitar, meus irmãos, com um coração agradecido a Deus por termos essa oportunidade nessa existência de ter todo esse esclarecimento disponível para nós. Vamos nos inspirar nesses irmãos espirituais que já estão mais à frente e, através dos ensinos dele, captar, meus irmãos, ensinamentos para a nossa vida. Hoje eu encerro por aqui o nosso encontro dessa sexta-feira, desejando a todos uma boa sexta, um dia abençoado e que a gente se lembre sempre que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus. Nos encontramos amanhã no sábado para mais um Evangelho diário com a permissão de Deus. E que assim seja.